Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início a mais uma aula de geografia. Essa aula é referente ao capítulo 13, então peguem o material de vocês e abram lá na página 146, certo? Como tema do capítulo 13, nós temos fontes de energia e impactos socioambientais. Os impactos da geração e do consumo de energia. Neste capítulo, nós vamos aprender mais sobre algumas fontes de energia e os impactos que elas causam no meio ambiente. Diariamente, utilizamos diversos aparelhos que só funcionam, por exemplo, graças à energia elétrica. A importância da energia, no entanto, vai além. Ela move a maioria dos meios de transporte e traz conforto, segurança e desenvolvimento para as localidades. Por todas essas razões, a geração de energia é fundamental à sociedade atual. Vocês já imaginaram viver sem energia elétrica? Sem qualquer tipo de energia, na verdade, né? Mas você sabia que o consumo exagerado e a consequente geração de energia podem trazer impactos ambientais e sociais negativos? Neste capítulo, você estudará sobre essas e outras questões, certo? Página 148. Alteração na dinâmica dos rios e na vida das populações. Aqui vocês podem ver que é a imagem de uma hidrelétrica e para a construção de qualquer hidrelétrica, as pessoas que moram ali perto e até os rios, eles sofrem muito com isso e é o que nós vamos aprender agora. Você já sabe que a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil vem da força das águas, transformada em energia nas hidrelétricas, não é verdade? A energia gerada nas hidrelétricas produz muito menos poluentes que outras fontes e não gera resíduos tóxicos ou radioativos, como é o caso das usinas termoelétricas e das nucleares. Apesar dessas características positivas, a geração de energia em hidrelétricas causa outros tipos de impactos que são negativos ao meio ambiente e à vida das pessoas. Observe o infográfico a seguir e vamos conhecer agora alguns desses impactos, certo? Que as usinas hidrelétricas causam. Olha o primeiro deles. As barragens das hidrelétricas, elas alteram o nível de água dos rios, que varia dependendo da quantidade de energia consumida. Olha só, as barragens elas são construídas fazendo com que impeça que o rio corra. E como é que funciona essas barragens? Nas horas em que as pessoas utilizam mais energia, as hidrelétricas elas aumentam o fluxo de água, que é para fornecer mais energia, o que aumenta a correnteza rio abaixo, ou seja, eles abrem as comportas para que a água caia mais rápido, ou seja, abrem mais portas para essa água correr mais rápido, porque está consumindo muita energia. Nas horas em que as pessoas consomem menos energia, as hidrelétricas elas reduzem o fluxo de água, diminuindo a correnteza do rio, né? Do rio abaixo. Essa variação do fluxo de água, ela não é natural, porque é ocasionada pelo homem. E isso faz com que prejudique os seres vivos que habitam nesses rios e nas suas margens. Porque uma hora a água vai correr rápido demais, outra hora vai correr devagar demais. Então, isso vai mudando a vida dos seres vivos, prejudicando os seres vivos que vivem tanto na água quanto na vegetação ao redor. As pessoas que moram próximo à área onde vai ser construída uma hidrelétrica precisam deixar os locais de moradias, ou seja, elas são obrigadas a se retirar, porque ali naquele espaço vai construir uma hidrelétrica. Para que elas não fiquem sem moradia, existe uma lei que obriga as empresas responsáveis pelas hidrelétricas a construírem novas casas para essas pessoas. Só que o detalhe, elas não escolhem o local que vão morar, ou seja, as empresas constroem casas em qualquer lugar e mandam as pessoas morarem lá. E muitas vezes, onde eles vão morar não tem escola, não tem saneamento básico, não tem hospital, não tem nada. Faz com que as pessoas fiquem longe de tudo que eles tinham anteriormente. As barragens impedem a migração dos peixes, que isso é um fenômeno essencial para a reprodução, porque as barragens são construídas e impedem que os peixes migrem, né?
Isso provoca a diminuição das espécies, prejudicando também os trabalhadores que vivem da pesca, porque se os peixes não se reproduzem, eles não existem, né? Eles acabam prejudicando até as pessoas que vivem da própria pesca. Para a construção de hidrelétricas, é necessário o represamento das águas em uma parte mais elevada do terreno. Esse desnível da água representa que produz, represada, né, que produz a força necessária para a geração de energia. Esse represamento da água pode alagar grandes áreas, o que causa uma série de impactos na vida das pessoas que vivem no local. Ou seja, eles começam a represar, só que o rio ele está sempre correndo, o rio ele está sempre em movimento. Então, quando eles impedem, o rio que vem chegando, as águas do rio que vem chegando, vai terminando alagando esses locais, prejudicando a vegetação, prejudicando as pessoas. Vocês podem observar aqui que era uma igreja que foi inundada, alagada. Tem residências aqui. O alagamento ocasionado pelas represas também afeta grandes trechos de vegetação natural, que acaba ficando sob as águas. Essa vegetação inundada apodrece, lançando grandes quantidades de gases que poluem a atmosfera e prejudicam a qualidade da água, o que causa o quê? A morte de muitos peixes e outros animais aquáticos. O alagamento também leva inúmeros animais terrestres à perda de seu habitat, pois eles precisam sair do seu lugar para buscar outro lugar para viver. Além disso, as áreas mais altas do terreno formam pequenas ilhas, olha, ficam assim, ó, ilhas, que são as partes mais altas desse terreno, que deu a água, tem árvores aqui também, que deu para a água do rio cobrir, cobriu, que não fica assim, ó, formando pequenas ilhas. O que provoca o isolamento de espécies, né, vegetais e animais que estavam aqui, elas ficam isoladas, afetando o desenvolvimento de animais maiores. Nos capítulos anteriores, nós vamos falar agora um pouco sobre os impactos da mineração no solo e na água, lá na página 150, certo? Nos capítulos anteriores, você estudou que as fontes de energia não renováveis levaram muito tempo para se formar na natureza. Assim, a exploração dessas fontes acontece, sobretudo, em camadas profundas do solo, como são combustíveis fósseis, né? Vem da origem de soterramentos. Então, para eles encontrarem essas fontes, eles precisam escavar o solo. É o que ocorre com a exploração do carvão mineral, que tem origem nas florestas soterradas há milhões de anos, e dos minerais dos quais se extrai o urânio, ou seja, tudo precisa cavar o solo. Para ser possível a descoberta de urânio, carvão mineral e outros minérios, o solo precisa ser escavado. Dessa forma, os primeiros impactos acontecem sobre a vegetação, que a vegetação que está cobrindo aquele solo, ela é desmatada. E também sobre o relevo, que ele é alterado. Além disso, o solo também sofre muitos prejuízos, pois sem a cobertura vegetal, né? Esse solo deslocado forma verdadeiros morros e crateras que são lavadas pela água da chuva. E muita água da chuva batendo diretamente no solo faz com que esse solo perca seus nutrientes. Perdendo seus nutrientes, ele não vai conseguir se restaurar e formar uma nova vegetação. Outro impacto negativo na mineração é a compactação do solo devido ao uso de máquinas pesadas, ou seja, vai deixando aquele solo duro. Isso impede o adequado crescimento dos vegetais e, consequentemente, da vida animal. Com esse processo, a paisagem local fica degradada. Além desses impactos, a extração de minérios podem contaminar as águas, ou seja, extrair aqueles minérios que eles vão cavando os buracos no solo, eles ainda podem contaminar a água. Para que os minérios sejam retirados das rochas, são necessários vários processos que podem utilizar diferentes elementos químicos, ou seja, eles usam produtos químicos para a retirada desses minérios. Esses elementos causam a poluição de cursos de água, como rios e lagoas, de águas subterrâneas e até mesmo do solo. Como consequência, provocam a morte de peixes e das vegetações aquáticas, podendo ainda prejudicar a saúde humana.
Tá vendo aqui um poço fica localizado perto de onde eles vão retirar esses minérios, a situação da água. Aí agora nós vamos ver um pouco como a gente faz para recuperar as áreas que são degradadas, né? Lá na página 151. Atualmente, existem algumas leis que têm o objetivo de diminuir os impactos causados pela mineração. Uma delas exige que, para que novas áreas sejam liberadas para a mineração, os espaços degradados eles devem ser recuperados, ou seja, só podem cavar em outros lugares depois que o espaço que eles escavacaram lá todinho seja recuperado. Isso significa que, após a retirada do minério, as áreas devem ser restauradas por meio do tratamento do solo e do plantio de espécies nativas. O objetivo dessa ação é deixar o solo o mais próximo possível de como ele era antes de a mineração modificá-lo. Mesmo com essas medidas, os impactos causados no meio ambiente pela atividade mineradora são significativos. Por isso, para essas leis serem respeitadas, é necessário que os órgãos competentes fiscalizem as empresas que não respeitam a legislação. Ou seja, para que tudo isso corra bem, é preciso ter muita fiscalização, coisa que a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, né? Agora eu peço que vocês deem uma pausa nesse vídeo. Vocês vão ler o texto da página 152, que é o Para Ir Além, que fala sobre o desastre da cidade de Brumadinho. Depois da leitura desse texto, vocês farão uma pesquisa e vão responder a página 153. A primeira questão e a segunda questão também, certo? A segunda questão é para ser feita no caderno. Então, leiam a página 152 e responda a 153, que a gente vai fazer a correção aqui agora no vídeo. Então, olha só, eu espero que vocês tenham feito a pesquisa. Aqui eu trouxe algumas sugestões de resposta. Eu não quero que vocês apaguem o que vocês fizeram. Quem pesquisou direitinho, deixa, só faz a comparação, tá certo? Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet os prejuízos causados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. Quais foram os prejuízos causados ao meio ambiente? Aí, sugestão de resposta. A lama com resíduos tóxicos, provocada pelo rompimento da barragem, gerou impactos ambientais incalculáveis, muitos dos quais podem ser irreversíveis, ou seja, devastou grandes ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. A solidificação da lama impede o desenvolvimento de espécies vegetais, ou seja, aquela lama toda que veio da barragem se tornou sólida, impedindo que os vegetais crescessem, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da composição dos rejeitos, ao passar por um local, essa lama causará a destruturação química do solo. E quais foram os prejuízos causados às pessoas? Sugestão: desabrigou moradores, deixou pouca água disponível para consumo, causou mortes, além de resultar em custos ambientais que impactam diretamente a vida das pessoas, certo? Aí a segunda questão, ele pede que vocês continuem a pesquisa e descubra como é que está Brumadinho hoje, atualmente. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa. Como está a cidade de Brumadinho atualmente? Exatamente na área que foi atingida por esse desastre. Aí vocês vão fazer essa pesquisa no caderno, vão escrever no caderno, vão tirar foto e vão enviar. Os meus alunos vão enviar para mim e os da tia Edila vão enviar para ela, tá certo? Então, faz a pesquisa, tira a foto e envia para a gente. Agora vamos continuar, ainda na página 153, vamos falar um pouco sobre poluição da atmosfera. Você já esteve dentro de um carro ou de um cômodo com as janelas de vidro fechadas em um dia de sol forte? Imagine você estar num lugar todo fechado e o sol muito forte. Se sim, você percebeu que a temperatura do ambiente aumenta bastante. Isso ocorre porque os raios solares eles entram e aquecem o ambiente, mas só uma parte dele é que consegue sair. Ou seja, entrou uma certa quantidade de ar naquele lugar, de ar quente.
Só uma parte dele saiu, o que é que aconteceu? Aquele ambiente ficou mais aquecido do que estava. Ou seja, ele aumenta consideravelmente a temperatura em seu interior. Na natureza, ocorre algo semelhante, que é o que a gente chama do efeito estufa. Só que na natureza não existem janelas de vidro, né, envolvendo a Terra. E sim, o que envolve a nossa Terra é o quê? É a camada de ar que vocês já conhecem, que é a atmosfera. É ela que garante o efeito estufa, fundamental para a existência da vida na Terra, pois sem esse fenômeno as temperaturas seriam muito baixas. Como é que funciona a atmosfera? O calor do Sol ele vai entrar na Terra. E a atmosfera ela vai funcionar como as janelas fechadas do ambiente, ou seja, ela vai reter aquele calor. Só parte desse calor é que volta para o espaço. A outra parte fica aqui retida. E é esse calor que fica retido que nos deixa vivo durante a noite, porque à noite não tem sol direcionado para aqui, no caso, quando é noite aqui no Brasil, aqui em Arapiraca, não existe sol direcionado, então se não fosse o efeito estufa, nós congelaríamos à noite. E devido à atmosfera de reter esse calor, faz com que a temperatura fique agradável também à noite, impedindo que a gente morra, né? Porém, quando alguns tipos de gases poluentes eles são lançados em grandes quantidades na atmosfera, eles intensificam o efeito estufa, ou seja, ele faz com que a temperatura aumente mais ainda por conta desses gases poluentes, o que pode levar ao aumento das temperaturas médias no planeta. Isso pode causar desequilíbrio ambiental e prejudicar muitas espécies animais e vegetais, entre outras consequências. Entre as principais causas da poluição atmosférica estão as queimadas. Além disso, existem algumas fontes de energia que também contribuem para a poluição do ar, que agora nós vamos conhecer algumas dessas fontes que ajudam a intensificar o efeito estufa. Uma delas é o carvão mineral. Olha só, boa parte desse recurso mineral é utilizada para fazer funcionar as usinas termoelétricas. Só que a gente sabe que as usinas termoelétricas, elas lançam muitos gases poluentes no ar, fazendo com que o efeito estufa intensifique, aumente a temperatura do planeta. Desse modo, é uma das fontes de energia que mais contribuem para a poluição atmosférica. Outra fonte de energia é o petróleo. Ele é utilizado principalmente como combustível, que é a gasolina e o óleo diesel. A queima desses combustíveis provoca o lançamento de grandes quantidades de gases poluentes no ar. São inúmeras as consequências dos gases poluentes produzidos pela queima de combustíveis fósseis. A exemplo de doenças respiratórias, que é muita poluição causada por essa queima de combustível. Causa bronquite, asma, alergia, rinite. E também ela intensifica tanto o efeito estufa como a chuva ácida, entre outros problemas ambientais. Aqui vocês podem ver, olha só, monumentos que estão sendo destruídos por conta da chuva ácida, que é a chuva com excesso de poluição, faz com que monumentos que são feitos de cimento, eles fiquem danificados. E aqui a quantidade de veículos que estão queimando combustíveis fósseis, fazendo aumentar a poluição do ar, consequentemente, as doenças respiratórias. Outra fonte de energia que também contribui é o gás natural. O gás natural ele é um tipo de combustível fóssil não renovável. Esse combustível fóssil leva milhões de anos para se formar na natureza, né? Sendo uma opção menos danosa para o funcionamento de veículos automotores. Ele reduz em cerca de 80% a emissão de monóxido de carbono, que é um gás muito poluente, na atmosfera quando comparado ao petróleo. Comparado ao petróleo, significa que ele não deixa de lançar gases poluentes, mas ele reduz em 80% a quantidade que o petróleo reduz, que o petróleo contribui da poluição, né? Polui a atmosfera. E o último da nossa aula de hoje é o etanol, que o etanol é uma fonte de energia renovável, também utilizada em veículos,
que não lança grandes quantidades de gases poluentes na atmosfera como os combustíveis fósseis, né? Por isso, o etanol ele é considerado uma boa opção de combustível em lugar da gasolina e do óleo diesel, podendo diminuir a poluição atmosférica, sobretudo nas grandes cidades. Então, o que menos polui é o etanol, porque ele é originário da queima de cana-de-açúcar, né? Então, ele é uma fonte de energia renovável e polui bem menos do que os combustíveis fósseis. Certo? Então, agora, queridos, vocês vão fazer as atividades da página 156 até a 161. O Construindo Junto, por enquanto, vocês não precisarão fazer, certo? Faz a 156 e a 157 até a quarta questão. Aí vem o Mais Atitude. O Mais Atitude ele é todo pessoal. Então, você vai ver quais são as formas que você gasta de energia na sua casa. Então, você vai... A atividade que é feita usando energia elétrica, assistir uma TV, jogar videogame, essas coisas, o equipamento que você utiliza e o tempo que você passa usando esses aparelhos, certo? Depois faz a atividade, ela é toda pessoal. E passa para a página 160 e 161, que é sobre o conteúdo que nós estudamos até aqui. Certo? Então, é isso, crianças. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Não esqueçam de marcar no livro de vocês a parte principal e anotar também as dúvidas que tiveram, que no nosso encontro nós tiraremos, certo? Então, tchauzinho e até o nosso próximo encontro.